de criação. A gente olhava para a seleção brasileira nesse passado recente, já a seleção não consegue criar. Isso agora está melhorando, né? A gente vê um setor ofensivo que se movimenta bastante, esses 4 jogadores de frente aí que têm se movimentado e tem mais gente para entrar. Rafinha, por exemplo, não estava hoje, né? Não foi convocado dessa vez. Quem é que sai para o Rafinha entrar? Rafinha garantido nesse meio? Porque hoje a gente teve, né? Rodrigo, Estevão, Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, que, como bem falou o Arnaldo, se não é a estrela, se não é brilhante, ele é muito útil para o time e ele viabiliza esse quarteto. E aí? Justamente por isso, por essa observação do Arnaldo, que exaltou o Matheus Cunha, que é um jogador muito importante, apesar de ser o menos badalado de todos, não joga no Real Madrid, né? Não é Rodrigo, não é o Vini Júnior, não é o Estevão, que está num momento muito encantado. Mas, não sei. Aí coloca a presença que eu coloquei com você na enquete. Se está difícil o lugar para o Rafinha, você imagina para o Neymar. Não é? Se está difícil para o Rafinha, que vem jogando e bem, você imagina para o Neymar, que não está jogando e está sempre com dodó e não sei o quê, e quando entra não joga, não é aquele Neymar dos velhos tempos. Eu não sei. O que me agradou muito, eu acho que essa observação do Arnaldo em relação ao Matheus Cunha foi muito interessante, porque o Brasil jogou com 2 volantes e 4 atacantes. Mas desses 4 atacantes, o Matheus Cunha que compõe ali o meio de campo. Ele consegue ser meio de campo e consegue ser atacante. É uma situação... Foi o Rodrigo. Porque o Rodrigo estava meio escanteado, né, no Real Madrid, na seleção, e ele se movimentou muito bem. Eu acho que a virtude desse jogo, apesar da fragilidade dos coreanos, foi a possibilidade deles se movimentarem muito. O Vini Júnior entrando no meio, o Rodrigo da direita para a esquerda. O único que ficou mais preso um pouco foi o Estevão, né? Pelo lado direito. Pelo lado direito. O Vini, às vezes, pela esquerda também. O que ficou mais preso fez 2 gols. Veja você. É isso. Mas foi legal. Eu estava vendo o jogo aqui, chegamos cedo, com pão de queijo, tudo que tinha direito. E é legal agora. A fragilidade essa coisa de testar os adversários asiáticos. Se o Japão for essa galinha morta também... Ué. Porque o Japão foi primeiro, né? O Japão foi a melhor campanha das ganhou da Coreia, inclusive. A Coreia foi a asiáticas. terceira colocada. Se voltar também for uma outra goleada, nós vamos dizer o seguinte: valeu muito esse teste? Os testes valeram tanto assim? Se você pegou outra galinha morta? De certa forma, sim. De certa forma, não. Temos que ver os próximos adversários, né? O Brasil agora vai pegar 2 seleções africanas, daqui a pouco a gente dá essa agenda, e está buscando aí seleções mais fortes, né, da primeira prateleira da Europa, justamente para ter esses testes antes da Copa. Então pega a França e outra seleção também. Você sabe que antigamente, Luísa, muito antigamente, a seleção brasileira enfrentava times brasileiros. Lembra bem disso? Às vezes, seleções estaduais, Aliás, né? Não, nem seleção, jogava time. Jogou contra o Bangu, jogou contra o Corinthians, no Ari Clemente. Sim, pegou o Pelé. Quase quebrou a perna do Pelé. Em 58, quase o Pelé não vai para a Copa, porque num amistoso, antes do embarque, aqui no Pacaembu, a seleção meteu 5-0 no Corinthians, mas a torcida do Corinthians estava fula da vida, porque o Luiz Trujillo, não havia sido convocado e o Pelé sim. Entendeu? E o Luizinho era ídolo, com todas as razões. Mas estamos levando um moleque de 17 anos e não o Luizinho. E o Ari Clemente entrou na vibe da torcida e pegou o Pelé. E quase tirou o Pelé da Copa. Pelé foi levado machucado para a Europa. Você imagina nos dias de hoje a seleção brasileira? Claro que eu estou enfrentando o Corinthians. Isso. O Corinthians é melhor que a seleção da Coreia, Juca? É melhor. Tá, só para saber. É bem Quanto melhor. teria sido esse jogo? 77, Diga, Mauro. em 77, o Brasil jogou contra o combinado Fla-Flu, empatou 1-1, e combinado Vasco-Botafogo, e foi 6-1, se não me engano. Olha só. E a torcida ia ao Maracanã torcer pelo combinado Fla-Flu. Exatamente, contra a seleção. As torcidas dos 2 clubes foram torcer do Maracanã. Eu lembro disso, tipo 50 mil pessoas, 45 mil pessoas no Maracanã, e a torcida era do combinado Fla-Flu, e depois Vasco e Botafogo, mas aí menos porque foi uma goleada do time brasileiro. Ô Mauro, tem uma história que o Luiz Fernando Veríssimo adorava contar, que foi aquele jogo Brasil e Inter, na inauguração do Beira-Rio. Era a seleção do João Saldanha. A célebre noite em que o repórter pergunta para o João Saldanha: então, seu João, gostou da grama? Ele falou assim: não provei, já tinha jantado. Mas
A história que o Luiz Fernando conta é que, de repente, apareceu no Beira-Rio um cara com uma camisa amarela e ouviu-se um berro. Pega, 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 é brasileiro! Estava todo mundo lá para torcer para o Colorado. Vamos ver. Voltando para cá, gente, é um outro momento da seleção brasileira, né? Bem diferente. Vamos ver aí como tem funcionado o ataque da seleção nessa era Ancelotti, nesse passado recente aí da seleção. O Estevão foi quem marcou mais gols, hein, gente? Foi 1 contra o Chile e 2 hoje contra a Coreia do Sul, né? Vinícius Júnior fez 2 também contra o Paraguai e hoje contra a Coreia do Sul. Quantos jogos são? São 5 jogos. 5 jogos. Esse foi o 5º jogo. 4 vitórias e uma derrota. E uma derrota para a Bolívia, lá na altitude não vale. Então, só lembrando, então o Estevão fez 3. Isso. O que você falou? O Vini Júnior fez 2 dois. contra o Paraguai e 1 hoje. O Rodrigo fez 2, marcou 2 gols hoje também. O Paquetá fez 1 contra o Chile. E o Bruno Guimarães também fez 1 gol contra o Chile. Então, essa é a artilharia aí da seleção brasileira com o Ancelotti. E, Arnaldo, você destacou o Estevão, né? O Estevão que sai do Brasil e sendo em alguns momentos até questionado, né? Ele não decide clássicos, é o Cuiabá Man. E agora ele está mostrando uma maturidade, né? Ele está provando essa maturidade quando ele faz um gol contra o Liverpool, da forma como ele fez, jogando pelo time dele. Pela seleção brasileira já é quem fez mais gols com o Ancelotti, contra o Chile e 2 hoje. É um Estevão que vai atingindo uma maturidade para ser, não sei se protagonista, né? Porque a gente fica pedindo tanto um protagonista, nem sei se precisa, mas para ser decisivo pela seleção, para colocar em prática tudo o que ele pode fazer? Tão interessante, né? Porque eu acho que foi esse negócio do Estevão pro Chelsea foi bom para todo mundo, até para o Palmeiras, em alguma medida, porque ter um jogador só até o meio da temporada, você normalmente fica dependente dele até o meio da temporada, e quando a temporada vai se decidir, você já não tem mais ele, né? E o Palmeiras, depois do Mundial, recriou o time sem o Estevão e conseguiu encontrar um ótimo time sem o Estevão. E no caso dele particular, era uma situação arriscada, né, Luísa? Porque aqui ele era um pouco o dono do time, talvez o grande destaque do futebol brasileiro. E você não sabe se na sua primeira temporada, jogando na Premier League, você vai jogar, se você vai esperar, se você vai começar. Então, e há um ano de Copa não deixa de ser um risco. E também eu acho interessante de um ano antes, o outro jogador do clube dele, que demais considerado fora da curva, fez, em tese, um movimento mais seguro, o Endrick. Ele foi para o Real Madrid do Ancelotti, que gosta de brasileiro. A turma, aliás, do Real Madrid, do Ancelotti, estava jogando aí praticamente todo mundo hoje. Alguns já não estão mais no Real Madrid, como o Casemiro, né? E sumiu. Né? Até a gente conversou aí no início. O Endrick, mas como é que o Endrick não vai, né? A gente nem fala do Endrick. E o Estevão, que eu acho é um jogador que, em relação ao Endrick, tem várias diferenças. Eu acho que o talento precoce é o que os aproxima, jogadores decisivos, canhotos, porém o Estevão mais técnico, mais ágil, e o Endrick mais força, né? Mais presença de área. O Endrick mais Vitor Rossi, para fazer uma comparação. E acho que há um ano da Copa, além dessa mudança de clube, de clima, de liga, ele enfrenta a posição em que ou a concorrência torna a seleção brasileira, porque a gente conversou sobre o Rafinha, onde entra, o Trajano falou, talvez no lugar do Rodrigo,